Muito bem, queridos alunos, queridas alunas, uma vez feita a introdução sobre a obra do filósofo renascentista do século XVI, Nicolau Maquiavel, nós vamos agora adentrar na obra e trabalhar alguns dos principais conceitos que são caros à filosofia de Maquiavel. Então, a princípio, não é? Deixando bem claro que esse conceito que acabou sendo atrelado à figura de Maquiavel, o termo maquiavélico com um tom pejorativo, é um mal entendido a respeito da filosofia desse pensador. Maquiavélico entendido como sinônimo de algo mal, negativo, não necessariamente é o que propõe Maquiavel. Maquiavel trabalha com uma categoria conhecida como realismo político, ou seja, ele tenta entender a política ou o ser humano como um ser que não é um animal político, como pensava Aristóteles, a filosofia clássica, que o ser humano naturalmente era um animal que tendia a um comportamento social adequado, que buscava a vida em sociedade como se fosse algo natural, algo inerente à sua natureza. Maquiavel não entende dessa forma. Para ele, se há uma coisa que o homem não é ser um ser político. Maquiavel trabalha com categorias que ele chama de realismo político. Então, se a realidade é má, ou se nós fazemos um juízo de valores referente à realidade considerando-a má, isso já não é tanto um problema do filósofo, é mais um entendimento a posteriori nosso, ok? Então, o termo correto a se tratar a filosofia de Maquiavel é realismo político e não usar o termo maquiavélico como sinônimo de algo negativo ou ruim, perfeito? Muito bem. Mas por que acabou sendo levado por esse lado, a filosofia de Maquiavel? Porque na visão de Maquiavel, ele assim, prestando bastante atenção, ele trabalhando nos bastidores de um principado, ele como um cônsul, ele como alguém que entendia da vivência econômica de um principado e da forma como as relações humanas aconteciam num governo, ele prestando atenção na natureza humana, constata algumas coisas. E é exatamente essas coisas que ele vai passar para ensinar Lourenço de Médici a governar. Então ele diz, a princípio, uma das primeiras coisas que ele diz é: o que tem por detrás de toda concepção política, seja ela qual for, é a natureza humana. Como assim, professor? Olha, se eu entendo que a natureza humana é boa, como a própria religião, na Idade Média, pensava, porque acreditava que o homem era uma criatura feita por Deus, e um Deus benevolente, que é o Deus cristão. Portanto, se o Deus, que é todo bom, cria o homem à sua imagem e semelhança, o homem também tem uma natureza boa. Portanto, as suas ações na sociedade também visariam, digamos assim, o bem comum, o bem-estar de todos, o amor ao próximo e por aí em diante. Maquiavel quebra isso como um bom renascentista, essa visão puramente religiosa ou dogmatizada do ser humano. Ele enxerga o ser humano apenas como um animal. Para ele, a natureza humana é animalesca, ok? E má. Ou seja, má no sentido de que o homem não é filho de um Deus benevolente que o criou. O homem é um animal e que possui na sua natureza intrínseca a si mesmo o egoísmo. Para Maquiavel, o comportamento humano é norteado, é pautado pelo egoísmo, ok? Isso seria algo inerente ao homem. O homem possui uma natureza interesseira para Maquiavel, ou seja, todas as ações humanas não visariam a princípio o bem-estar do todo ou da sociedade. Como pensava Aristóteles, que o homem é um animal político. Para Maquiavel, o homem também é um animal, mas um animal não político, no sentido de política como aquilo que nós fazemos para podermos conviver bem em sociedade. Para Maquiavel, o homem só pensa a princípio e então somente em si mesmo. Para Maquiavel, o homem é um ser egoísta por natureza. Um ser que primeiro pensa em si, para depois pensar nos outros. E pensar nos outros, haja visto seus próprios interesses pessoais. Portanto, para Maquiavel, deixando bem claro o primeiro ponto, a natureza humana é egoísta e interesseira. Portanto, entre pensar no outro e pensar em mim, primeiro eu penso em mim, no meu bem-estar, ok? Para o Maquiavel, então, uma vez que ele constata isso, que ele sabe que isso é inerente ao ser humano, a grande massa das pessoas, a maioria das pessoas são egoístas e são interesseiras, ou seja, não movimentam um músculo sem que haja algum interesse por detrás, e para Maquiavel
mesmo as ações ditas boas, por exemplo, uma caridade, não é? Ainda assim, o que existe por detrás é um interesse daquele que faz a caridade. Esse interesse pode ser de autopromoção, de se mostrar ser uma pessoa boa. Olha como eu sou bonzinho, olha como eu ajudo o próximo, não é? Maquiavel, então, e não é difícil de constatar isso, quando nós percebemos hoje em dia que caridade é sinônimo de exibicionismo. Então as pessoas fazem caridade e postam nas redes sociais. O que quer dizer isso, diria Maquiavel? Ora, mostra que o ser humano, ainda quando faz algo aparentemente bom, o que tem por detrás é um interesse pessoal de autopromoção. Isso é apenas um exemplo que eu dei para a gente poder entender mais ou menos aí o pensamento de Maquiavel. Para ele, uma vez que nós constatamos isso, né, percebemos isso no homem, ele já dá uma primeira dica para Lourenço de Médici. Olha, se você quer reunificar a Península Italiana, você precisa entender isso, que a natureza humana é isso, você goste ou você não goste. E já haja vista que a natureza humana é assim, um príncipe, ou seja, aquele que se coloca no lugar de governança, aquele que quer governar a cidade ou o estado, enfim, tem que tomar muito cuidado com os sentimentos de bondade de si próprio e dos outros. Ou seja, para Maquiavel, um político, o príncipe, aquele que governa, não deve nutrir ou defender princípios morais. Ou seja, o que é um princípio moral? O que é uma moralidade? É um código de conduta. A moral é um código de valores que eu crio, ou eu defendo, ou me são transmitidos culturalmente ou socialmente, que vão me dizer que tal coisa é certa e tal coisa é errada. Ou seja, moralmente falando, mentir é errado, matar é errado, roubar é errado, passar a perna em alguém é errado. São valores morais. A honestidade, por outro lado, é um valor moral positivo, ser honesto, dizer a verdade, não passar a perna em ninguém, enfim. Para Maquiavel, se alguém pretende governar alguma coisa, ele não deve defender esses valores morais com unhas e dentes. Ele precisa ser amoral. Então guardem bem essa palavra. Amoral. O que significa isso? Não ter moral nenhuma. Ou seja, não ter para si nenhum tipo de valor que ele vai defender com unhas e dentes. Por quê? Porque no jogo político, na vida política, na vida em sociedade, há momentos em que é necessário mentir, diria Maquiavel. Há momentos, se você quer governar alguma coisa, é necessário você agir de má fé. É necessário você manipular o jogo a seu favor e por aí em diante. Aliás, muito mais do que ser uma obra sobre como governar, O Príncipe de Maquiavel é uma obra sobre como permanecer no poder. Isso é muito importante. Então ele não apenas ensina o príncipe a como governar, mas também a como manter-se no poder. A obra O Príncipe, portanto, é um manual para a manutenção do poder do governante ou do político. Então, o político, em primeiro lugar, não pode defender nenhum tipo de moral. Se ele fizer isso, ele vai comprometer o seu governo. Se eu tenho um valor moral de que eu não posso mentir nunca, e de repente as circunstâncias do jogo político, para Maquiavel, a política é um jogo de forças, e quando nós estamos falando de jogo de forças, não existe certo e errado. Existe o meu interesse de permanecer no poder e o interesse do outro de me tirar do poder. Então eu não posso realmente assim defender nenhum tipo de valor, senão eu comprometo o jogo natural das forças. Se nós analisarmos o mundo é composto de forças ambíguas, de jogo de forças. E vence quem? Quem é mais forte, quem é mais esperto, quem é mais inteligente. Para Maquiavel, então, lembrando sempre, né, gente? Esse é o pensamento do Maquiavel, ok? Nós não somos obrigados a concordar, nós devemos só entender a forma conceitual como ele chega a essas conclusões, ok? Então, para Maquiavel, o príncipe não pode ter para si nenhum tipo de valor moral exclusivista, ok? No jogo político, diria Maquiavel, no jogo de forças, o príncipe, o político, deve garantir que os seus sentimentos favoreçam a ele e não desfavoreçam ele. Portanto, se eu tenho um sentimento de raiva, eu tenho que usar isso a meu favor, não contra mim.
Se eu tenho um sentimento de ódio, se eu tenho um sentimento de disputa, eu tenho que tomar muito cuidado para não deixar transparecer muito isso. Por quê? Porque as pessoas podem perceber. Então eu preciso assim manter um equilíbrio, não é? E jogar as coisas de acordo com a minha maneira. Para o Maquiavel, assim como eu devo tomar cuidado e manipular, aprender a manipular os meus sentimentos para que esses sentimentos não prejudiquem o meu governo, eu também devo aprender a manipular o sentimento da massa. Porque para Maquiavel, a massa, ou seja, a população, o povo, ele de fato possui também seus sentimentos e são movidos por esses sentimentos. E o bom governante é aquele que sabe trabalhar a seu favor os sentimentos da massa. Exemplo. Vamos supor que o povo o qual eu estou governando é um povo que está assim cansado da violência urbana. Vamos supor que o principado que eu assumi, ou o governo que eu assumi, a minha população é uma população que está manifestando recorrentemente indignação em relação à violência, saturação em relação à violência, ninguém aguenta mais, todo mundo está com sentimento de ódio em relação a isso. O bom governante para Maquiavel, ou seja, aquele que vai conseguir que o povo apoie ele, é aquele que dá ao povo o que o povo quer. Portanto, se o sentimento do povo é um sentimento de ódio, o político tem que usar isso a seu favor. E se o povo lamenta da violência, ele tem que dizer, olha, bandido bom é bandido morto. Vamos dar um jeito de acabar com isso. Vamos resolver isso, nem que para isso nós tenhamos que usar a nossa força bélica, a nossa força militar. Isso aos ouvidos do povo vai soar muito positivamente, por quê? Porque é o sentimento que o povo quer, é o sentimento que o povo está sentindo. O político não pode ter ou defender um ponto de vista. O ponto de vista do político, para Maquiavel, tem que ser o ponto de vista daquilo que o povo deseja. Ainda que depois, quando eu assumir o poder, eu não faça isso. Isso é para depois. A grande questão é conseguir o poder. Para conseguir o poder, eu não posso ir contra o sentimento da massa. Se a massa deseja guerra, eu tenho que propor guerra. Se a massa deseja ódio, eu tenho que propor ódio. Se a massa quer vingança contra alguma coisa que aconteceu naquela cidade, naquela sociedade, eu preciso defender o que a grande maioria das pessoas quer. Ainda que eu particularmente seja contra, diz Maquiavel. O príncipe não pode ter muita opinião particular, ele pode até ter, mas ele não pode expressar. O bom governante é aquele que não expressa a sua opinião. Ele guarda para si e depois ele tenta implementar de um jeito lá que ninguém perceba. Mas para o povo ele precisa dar o que o povo deseja. Um político que só defende os seus próprios sentimentos nunca chega a lugar nenhum. Ele pode ser o mais inteligente, ele pode ser o melhor na sua área. Se ele não der ou não oferecer ou não falar a linguagem do povo, ele não consegue nem chegar, ou se chega, não consegue se manter no poder, ok? Usar o sentimento da massa a seu favor. O político, também diz Maquiavel, deve aprender a simular sentimentos. Portanto, aqui lá no século XVI, Maquiavel inaugura o que nós chamamos de marketing. O que é o marketing? O marketing é uma propaganda, não necessariamente uma propaganda verdadeira sobre alguma coisa, não é isso? Então, se eu tenho um bom marketing, eu não preciso ter um bom produto. Basta que eu pinte esse produto de uma forma muito bonita, muito bela, e eu vou vender esse produto. Não importa se ele tem qualidade ou não. O marketing, hoje nós sabemos que a propaganda é a alma do negócio. Maquiavel, já lá no século XVI, percebeu isso. E para ele, o político que tem uma boa imagem é aquele que constrói uma boa imagem para o povo. E não necessariamente ele é aquilo, mas ele precisa ter um bom marketing. Ou seja, um bom assessor de marketing, alguém que vai dizer para ele, e é mais ou menos isso que o Maquiavel está fazendo com o Lourenço de Médici, não é? Está ensinando ele a como governar. Olha, escuta o que eu estou falando, vai por aqui que você vai chegar lá, ok? Então ele deve aprender a simular sentimentos, ok? Se o povo está triste, eu tenho que estar triste. Se o povo está feliz, eu tenho que estar feliz. Se morre alguém, eu tenho que visitar e chorar no velório dessa pessoa. Se alguém casa, eu tenho que aparecer lá feliz também. Ou seja, eu tenho que participar do sentimento do povo, ok?
Eu tenho que estar presente na vida cotidiana do povo. Se acontece uma tragédia, eu tenho que lamentar essa tragédia. Ainda que por mim, pouco importe. Ali eu preciso manifestar um lamento. Se o povo está feliz por causa de uma Copa do Mundo, eu tenho que botar uma camisa lá da seleção e aparecer torcendo. Ainda que eu não goste de futebol. Isso é marketing. É isso que vai fazer o povo se sentir familiarizado comigo. Entende? Se o povo que eu governo é um povo religioso, eu preciso fazer com que eu seja visto em templos religiosos, ok? Seja eles protestantes, católicos, espíritas, enfim, não importa. Eu preciso saber o que a minha massa, o que o povo que eu estou governando deseja ou acredita, e eu preciso fazer com que eles percebam que eu também compartilho disso, apenas por aparência, não por essência. No fundo eu posso até nem acreditar em Deus, mas na visão do povo, o povo precisa me ver como alguém temente. E aí o povo então compra aquilo. Por quê? Porque para Maquiavel, e guardem bem essa frase, que é uma das frases mais conhecidas de Maquiavel, não importa, o que importa é não... como é que é? O que importa é parecer ser e não ser. Isso é uma das frases de Maquiavel, das mais famosas. Importa mais parecer ser do que ser. Ou seja, as pessoas acreditam naquilo que nós aparentamos. Diz Maquiavel, nós seres humanos temos uma vantagem fantástica. Qual é? Ninguém sabe o que se passa na nossa cabeça. Portanto, as pessoas acreditam naquilo que eu mostro, não naquilo que eu penso. Ninguém consegue ler o meu pensamento. Portanto, eu devo usar isso a meu favor. Importa mais parecer ser do que ser. Uma das máximas de Maquiavel. Okay? Para Maquiavel, a mentira deve ser usada como uma arma política. Portanto, há momentos na política que você precisa mentir para se manter no poder. Maquiavel vai dizer também que duas coisas favorecem muito o político. Primeiro, que ninguém sabe o que você está pensando, então você pode aparentar ser uma coisa e ser totalmente outra. Tome cuidado, diz Maquiavel, com as pessoas que sabem quem você é, sua família, seus amigos próximos, porque eles podem te prejudicar. Então você deve tomar muito cuidado com eles. O povo não conhece você, mas tome cuidado com quem conhece você, que essas pessoas podem entregar e fazer com que a sua máscara política caia. Essa é a primeira vantagem, portanto ninguém sabe o que se passa na sua cabeça. A segunda vantagem para Maquiavel é que o povo tem memória curta. Maquiavel vai dizer que as pessoas esquecem mais facilmente a morte do pai do que alguém que lhes rouba o patrimônio. Maquiavel diz isso. As pessoas esquecem mais facilmente a morte do pai do que alguém que lhes rouba um bem ou um patrimônio. Portanto, o homem, o ser humano, tem memória curta. Então, o político deve usar isso a seu favor. Faça promessas para chegar ao poder. Quando você chegar lá, às vezes o povo até esqueceu por que votou em você ou por que você foi parar lá. Agora eu vou falar algumas frases do Maquiavel, que são máximas maquiavélicas, né? E a gente vai trabalhar cada uma delas. Uma delas é... Peço desculpa, a gente vai ter um corte aqui no vídeo, por conta do tempo, e a gente retoma para finalizar o tema.